Olá, pessoal do sétimo ano. Sou a professora Ângela, da Escola Municipal Padre Leonel Franca, e hoje venho mais uma vez comentar e revisar alguns conteúdos do primeiro semestre no material de complementação desta semana, que vai de 26 a 30 de outubro. E a parte de ciências está lá no comecinho, na página 4. Então, pega o seu MCE e lápis e vamos começar? E hoje conversaremos um pouco sobre a organização dos seres vivos. Não esqueçam de ouvir o podcast com as audioaulas, ok? Vamos lá? No nosso laboratório virtual, vamos relembrar a organização dos seres vivos, da célula à biosfera. O nosso planeta apresenta uma imensa diversidade de seres vivos e podemos estudá-los em seu menor nível, as células, passando por tecidos, organismos, até chegar ao ecossistema e toda a biosfera, para que dessa forma consigamos compreender toda essa complexidade de uma forma mais simples e que também seja possível de observarmos o aumento progressivo de cada nível organizacional. Sabemos que todos os seres vivos são constituídos de células e que elas são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Elas podem ser divididas em dois grupos básicos, as eucariontes e procariontes. As células procariontes, como já vimos anteriormente, não apresentam um núcleo definido, estando o material genético disperso no citoplasma. Já as células eucariontes apresentam um núcleo definido. Além disso, possuem organelas membranosas em seu citoplasma. Os seres vivos também são classificados quanto ao número de células que as constituem. Os seres vivos formados por uma única célula são chamados de seres unicelulares. Eles só são formados por esta estrutura e são considerados seres mais simples. Já os seres vivos que são constituídos por mais de uma célula são chamados de seres pluricelulares e estes já são mais complexos. Nesses seres, através da junção ou união de células semelhantes, serão formados os tecidos, que são conjuntos de células que desempenham uma função específica. Assim, somente os organismos pluricelulares podem apresentar tecidos. Nos seres humanos, por exemplo, encontramos 4 tipos de tecidos básicos, que são o epitelial, que vai apresentar a função de revestimento, e podemos citar a nossa pele, por exemplo, o conjuntivo, que tem como característica e função a sustentação e o preenchimento do nosso corpo, e dele vão se originar outros tecidos, como o ósseo e o sanguíneo, por exemplo. Temos também o nervoso, presente no nosso cérebro e nas estruturas que vão compor o nosso sistema nervoso, e o muscular, que é formado por células alongadas, capazes de se contraírem e também de se distenderem. Esses tecidos, por sua vez, reunidos, vão formar os órgãos, que são formados pelo conjunto de 2 ou mais tecidos. Na imagem temos o coração, mas temos também exemplos como o fígado, o baço, o pâncreas, e todos são exemplos de órgãos encontrados no nosso corpo. A reunião desses órgãos constituirá os sistemas, que são um conjunto de órgãos que interagem e desempenham uma determinada função. Como exemplo, temos o sistema cardiovascular, que está aí na imagem. Também temos o sistema digestório, o sistema urinário excretor e o sistema endócrino, por exemplo. Esses sistemas reunidos formarão um organismo. O organismo, que é a forma individual de um ser vivo. Um ser humano é um organismo. Eu, você, somos exemplos de organismos.
Já o organismo constitui o que chamamos de espécie, que são seres que apresentam características genéticas semelhantes e são capazes de reproduzirem-se entre si no ambiente natural e sem interferência humana, gerando descendentes férteis e que também serão capazes de reproduzirem e perpetuarem essa espécie. Assim, compreendemos a definição da unidade de estudo das populações, que é a espécie. E quando temos indivíduos da mesma espécie reunidos no mesmo lugar e ao mesmo tempo, e que também serão capazes de reproduzirem-se, temos o que chamamos de população, como, por exemplo, o conjunto de girafas vivendo em uma área da savana africana, como mostrado na imagem, e que vai representar uma população de girafas. Já diferentes populações de diferentes espécies convivendo no mesmo espaço e ao mesmo tempo são chamadas de comunidades, como por exemplo as populações de girafas, de leões e de zebras vivendo em uma região da savana africana que vão formar uma comunidade. Já os ecossistemas são formados pelo conjunto de todos os seres vivos encontrados num determinado local, que serão o que chamamos de fatores bióticos, junto com todos os componentes abióticos, que são os fatores não vivos, que temos, por exemplo, a água, o solo, a atmosfera e a luminosidade, com os quais os seres vivos, fatores bióticos, interagem e também afetam a eles. A reunião de diferentes ecossistemas é conhecido como bioma, e nele estão reunidas características próprias de diversidade biológica e condições ambientais. Alguns exemplos de biomas brasileiros são a Mata Atlântica, o Cerrado, a Amazônia. Já a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas encontrados no nosso planeta, num nível mais amplo, pois ele corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas das diferentes regiões do planeta, ou seja, o local onde estão todos os seres vivos. Ele será a reunião de toda a biodiversidade existente na Terra. Nesse esquema, conseguimos observar então tudo o que vimos, que os seres vivos vão do menor nível ao maior nível, passando, pelas células, pelos tecidos, órgãos, sistemas e organismo, que constituirá o indivíduo, a espécie. Que a interação de vários organismos da mesma espécie no ambiente constituirá a população, que várias populações formarão as comunidades, que a interação dos fatores bióticos e abióticos formarão os ecossistemas, e o conjunto de todos os ecossistemas do planeta constituirá a biosfera, que reúne toda a biodiversidade existente na Terra. Agora é a hora da atividade. Realize as questões da página 5. Na questão de número 1, você irá correlacionar o nível de organização dos seres vivos com a sua definição e também o seu exemplo. Já na questão 2, você irá observar as imagens de um ecossistema aquático e de um ecossistema terrestre e listar os fatores bióticos e abióticos que compõem cada um desses ecossistemas. Você também poderá consultar o seu MDC nas páginas 155 e 156 para revisar e também aprofundar mais um pouquinho sobre o assunto abordado aqui nesse material, beleza? Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado, que continuem focados nos seus estudos e que realizem as atividades. Eu acredito no seu potencial e acredito em você. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!